101. Os bastidores da política. A informação com credibilidade. Aqui no Rádio Café. Com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. São 9h09 desta terça-feira. A gente vai conversar agora com o deputado federal Pedro Czai. Uma agenda extensa aqui em Xanxerê no dia de hoje. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo ao Rádio Café da 101. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da 101. Uma alegria conversar contigo sobre o que está acontecendo hoje no cenário econômico, político e também das nossas ações como deputado federal, como coordenador da bancada da federação, que hoje tem orgulho como catarinense coordenar 80 parlamentares no Congresso Nacional. Então, obrigado por essa oportunidade. Deputado, para a gente começar a nossa prosa, tem um assunto que está muito em voga aqui na região, que é a necessidade da duplicação da BR-282 aqui na região oeste. O senhor esteve há alguns dias participando de uma reunião promovida pela FACISC aqui no auditório da Ex, em Xanxerê, e hoje uma reunião na sede dos municípios do Alto Irani, que são diretamente impactados por este trecho. Em que pese, o que vai ser tratado na reunião hoje com o senhor? Foi o encaminhamento concreto, dando consequência àquela reunião que realizamos aqui com os empresários, com prefeitos, com vereadores da região, da importância de dar passos concretos sobre a duplicação da BR-282. Hoje vamos recepcionar as demandas que foram construídas pelos municípios aqui da região, se vai ser necessário passarela, se vai ser necessário viadutos, se vai ser necessário marginais nas suas cidades, para que a gente consiga já dar o passo seguinte, que é o grande passo que nós precisamos e acreditamos que vamos encaminhar junto do governo federal, que é incluir a BR-282 no PAC. Então, se a gente inclui no PAC, nós temos duas alternativas aqui em seguida. Uma é o próprio governo fazer a duplicação com recursos federais, recursos públicos, como de Chapecó ao Irani, que para mim, na minha avaliação pessoal, é o lote mais importante desse trecho de São Miguel do Oeste a Lages. É esse lugar aqui, essa região, Xanxerê, Xaxim, Cordilheira, Chapecó, e daqui para lá até o Irani, que é o que tem mais movimento de caminhões, mais movimento de veículo, que precisa duplicar. E a outra alternativa é discutir concessão. Se faz a concessão para esse trecho ou o próprio poder público faz a duplicação. Então a importância, e eu tive em seguida daqui de Xanxerê, numa boa reunião também em Chapecó, com o empresariado chapecoense da região, também na mesma temática, na mesma pauta, na mesma agenda, e o discurso e a narrativa e o grito é um só. Vamos modernizar 282, vamos colocar no PAC, vamos ou concessionar para duplicar esse trecho da BR-282, e todos sabem aqui de Xanxerê o quanto foi importante a duplicação da BR-282 na travessia urbana de Xanxerê. E na época tenho muito orgulho de ter mediado, inclusive estou aqui com o Adrianinho, que foi nosso vereador à época, junto com o Checker, junto com outros colegas, estiveram em Brasília junto com a gente, buscando liberar a segunda etapa, que inclusive estendeu a duplicação até o trevo e a entrada agora do contorno, que conseguimos na época 40 milhões de reais do governo federal. Então essa é uma obra fundamental, como o acesso a 282 em Chapecó, como lá em Lages, que foram as três grandes obras na época da presidenta Dilma. Agora precisamos duplicar a BR-282, por isso essa reunião às 11h30 da manhã na sede da MAI, junto com a FACISC, junto com as lideranças empresariais, vamos receber as propostas que foram construídas a partir da reunião que realizamos 2 ou 3 semanas atrás. Deputado, quando a gente fala sobre isso para a grande população, para o motorista que utiliza esse trecho, para os moradores, a gente vê um horizonte muito distante ainda. Essas conversas, essas negociações, essas tratativas burocráticas que também são necessárias, elas já começam a ser apresentadas como uma luz no fim do túnel para esse gargalo? Olha, eu tive a oportunidade como líder da nossa bancada e fui coordenador da bancada catarinense o ano passado,
eu tive em reunião com a Casa Civil, com o coordenador do PAC na Casa Civil, no Ministério que coordena todas as obras estruturantes do país. E levei a nota técnica do DENIT, porque, olha, uma boa notícia, o DENIT já fez uma nota técnica mostrando e demonstrando tecnicamente da viabilidade de incorporar a BR-282 de Palhoça ao Paraíso, ou seja, que integra o estado todo, no PAC. E quando inclui no PAC a 282, a gente pode começar por um trecho, a sua duplicação. E esse trecho que eu tenho defendido, inclusive lá em São Miguel do Oeste, eu defendi que seja Chapecó-Irani, porque se tu começa em São Miguel até Chapecó, tu duplica lá e depois trava tudo aqui. Trava tudo aqui. Então é lógico, é uma coisa racional, até porque o maior movimento é de Chapecó até o Irani. E do Irani ao Paraná, que se nós pensarmos numa concessão, faz a concessão Chapecó-Irani, Irani até o Paraná, e do Rio Grande do Sul, da divisa do Rio Grande do Sul, até o Paraná com a 153. Podia fazer a concessão dos 2 trechos, aí o pedágio fica mais barato, fica menor, fica justo para a região toda. Ou o governo federal, com o recurso do PAC, como está fazendo na 470, como está fazendo na 280, como está terminando a 285, como está terminando aqui da 163 em Guaraciaba, com elevado, com muitos milhões de reais, e como consegui também agora 10 milhões que eu consegui de uma emenda minha, como líder da bancada, para o elevado do Irani, já está garantido os 10 milhões, e do DENIT mais 10 milhões, 20 milhões, estão garantidos ali no trevo do Irani, que é o elevado, e mais lá no extremo oeste, em São Miguel do Oeste também, consegui garantir mais 20 milhões para fazer toda a avenida da cidade de São Miguel do Oeste. Diferente aqui que já está duplicado, lá está duplicado, mas está com muitos problemas de trânsito, de defeito na pista. Então agora vamos colocar 20 milhões também lá em São Miguel do Oeste. Então nesse tema e nessa prioridade eu estou comprometido a incluir no PAC a BR-282. Se a gente conquista isso neste ano, nós já começamos, a empresa tem até o 2º semestre para concluir. A empresa está demorando muito, eu vou conversar com a empresa para que ela não deixe para o ano que vem, porque o DENIT e o representante do DENIT sinalizava que o projeto aqui de duplicação poderia ficar pronto só o ano que vem. Não, o contrato é para esse ano, o contrato é para o 2º semestre, tem que concluir no 2º semestre. Essa é a exigência de nós, liderança, para a empresa que foi contratada, licitada, com prazo determinado. Prazo determinado é nesse 2º semestre, para a gente incluir no PAC e aí depois licitar, que acredito que podemos no ano que vem, já sendo colocado no PAC, garantindo os recursos para o próximo ano, já licitar as obras no próximo ano. Deputado, já que nós estamos falando sobre transportes, vou aproveitar a toada para falar sobre o preço dos combustíveis, que é um assunto que está muito em alta. Inclusive, me assustei esta semana ao visitar Concórdia, Arabutã, e a gasolina batendo R$7 em alguns postos. Eu tenho uma certa preocupação, até por conhecer um pouco da história, não tanto quanto o senhor, mas porque ano de eleição a gente vive uma guerra, né, que o Brasil é impactado, consequentemente o governo, independente seja de direita, de esquerda ou de centro, se preocupa com isso porque impacta diretamente a população. A gente teve uma ventilação até de uma possível nova paralisação dos caminhoneiros. E o senhor, como representante do governo também, como é que o senhor analisa isso? E a pergunta sendo bem objetivo, como é que é tentar mitigar esse problema, tentar baixar o combustível em ano de eleição sem parecer uma medida pré-eleitoreira, deputado? Olha, Guilherme, e nem pode pensar em eleição nesse momento quando tem guerra e está impactando na economia no mundo inteiro. Tem países já onde os governos já estão reduzindo o consumo de combustíveis, já estão reduzindo atividades, agendas para não consumir combustível em várias partes do mundo, diferente do Brasil, que não produzem combustível, não produzem petróleo, não produzem gasolina. Nós produzimos e produzimos muito, estamos produzindo aí 3 a 4 milhões de barris dia. O que acontece? Primeiro, todos os nossos amigos ouvintes aqui da 101.3 tem que ser contra a guerra.
Nós temos que defender a paz. Eu que venho do mundo cristão, fiz teologia, fiz filosofia, tenho a dimensão da vida como preceito fundamental, onde nós não temos razão de ficar matando o ser humano, um ser humano matando outro ser humano. Qual é a razão? Há o interesse de roubar o petróleo? Pô, mas que razão é essa? Sem direito internacional, sem lei internacional, sem o Conselho da ONU participar, começa uma guerra onde metade dos americanos, não, 59% dos americanos são contra a própria guerra, porque lá estão atingidos também no aumento do combustível. Essa semana aumentou mais 10% o combustível nos Estados Unidos, está chegando a $4,5, 4 litros de gasolina. Ou seja, o que aumentou 10% nessa última semana nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Primeiro, nós se opor à guerra. Ninguém está autorizado de, se não tiver autodefesa, fazer guerra. Então, é ilegal e criminosa essa guerra que Israel e os Estados Unidos estão fazendo contra o Irã. O segundo ponto é quem paga a conta? Se os Estados Unidos, por interesse de ter o petróleo da Venezuela, o petróleo do Irã, que são os 2 maiores países produtores do mundo, quer se apropriar, né, sem autorização dos seus próprios povos, sua soberania nacional sendo desestruturada, embora no Irã ele não conseguiu até agora, porque está tendo muita resistência. Qual é o segundo ponto? É o impacto que produz a guerra no Brasil. Quem paga a conta? Dos caminhoneiros que estão me ouvindo aqui, que vão lá abastecer, aumenta, lá do outro. Então, quem vai pagar a conta dos prejuízos da guerra? O terceiro ponto, o que o governo federal e que os governos estaduais poderão fazer? Independente de eleição, o presidente Lula reduziu 20 bilhões em impostos. Era o que tinha, que era PIS e COFINS. Então, retirou e zerou os impostos de PIS e COFINS, dá uma arrecadação que deixa de vir para o governo e se transfere para a economia, para proteger os preços, 20 bilhões, mais 10 bilhões de importação. Então, ou seja, 30 bilhões para segurar. Agora, tem uma questão que todos têm que nos ajudar, é denunciar. Denunciar junto ao PROCON, denunciar junto à Agência Nacional do Petróleo, a ANP, na Senacom, que é do Ministério da Justiça, ou a Polícia Federal, onde está tendo abuso de combustível. Dezenas, centenas de postos já foram multados no país. Distribuidora, vou dar um exemplo da Vibra Energia. A Vibra Energia é a BR Distribuidora, privatizada. O governo anterior privatizou a BR Distribuidora, tirou do governo e da Petrobras o poder de segurar preço. Antes nós tínhamos 30% do mercado nos postos da BR. A Petrobras, do dia 27 de fevereiro a 19 de março, aumentou 3 centavos o óleo diesel. A Petrobras, 3 centavos o óleo diesel. Nesse período, comparado às notas fiscais de compra e de venda da Vibra Energia, estou dando o nome da empresa, que é a privatizada da BR Distribuidora, aumentou R$1 o óleo diesel. Portanto, ele está ganhando em nome da guerra. Estão ganhando muito dinheiro abusando dos preços. Por isso, esse preço é abusivo, criminoso. A multa é de 50 mil a 500 milhões de reais. E todo o povo que está nos ouvindo, se tiver abuso de preço nos postos de combustível, denuncia, porque o governo está segurando os preços. E se continuar a guerra, que poderá aumentar ainda mais o preço internacional, que aumentou desde o início da guerra em torno de 50%, temos que discutir com os governadores, reduzir o ICMS. Com o conselho dos secretários de Fazenda, discutir a redução do ICMS para segurar a economia, segurar a inflação. E aí não estamos nem discutindo partido político nem eleição, é cuidar da economia. E o governo federal está fiscalizando, botou 30 bilhões para segurar os preços, mas onde tem abuso, tem que ter fiscalização, tem que ter punição. Um assunto bem espinhoso, de se tratar e de se entender, na verdade, né? A gente espera que todas as esferas façam a sua parte para poder resolver. Deputado, para a gente poder adiantar na prosa, até por conta do tempo, o senhor sempre que vem a Xanxerê anuncia recursos
E desta vez, pelo que me parece, também não é diferente. Inclusive, eu conversava com a equipe do Hospital Regional São Paulo, que tem uma gratidão enorme pelo seu mandato, pela quantidade de recursos já trazida para Xanxerê. Mais R$1 milhão para o Hospital São Paulo, e olha o que nós estamos destinando aqui a pedido das nossas lideranças, né, do Adrianinho, do Sidão, de todas as lideranças aqui de Xanxerê, R$1 milhão para o hospital para uma usina solar. A usina solar vai botar os equipamentos em cima do hospital, que tem espaço, vai gerar energia elétrica e com isso vai economizar centenas de milhares de reais ao longo do ano e ao longo do tempo por 30 anos. Então, tu reduz o custo do hospital ao longo do tempo. Então, esse 1 milhão poderá se transformar em 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões ao longo do tempo. Portanto, é um investimento fundamental que é gerar energia elétrica do hospital. Todos sabem que o hospital está com luz ligada o tempo inteiro, 24 horas, equipamentos ligados 24 horas, pega as UTIs, pega equipamentos ligados, ar-condicionado ligados 24 horas. Então é 80 mil, 100 mil, eu estava essa semana no hospital, gastam 120 mil um hospital, na região de Concórdia, nós estávamos discutindo também lá usina solar. Então, 1 milhão para o Hospital São Paulo, já destinei outras vezes também, mais 200 mil para equipamentos agrícolas aqui para Xanxerê, mais pavimentação da rua lá do Lar dos Idosos, 400 mil, mais 500 mil para a construção da sede da Padavix, 500 mil, meio milhão também, 400 mil para FCDX, as pessoas com deficiência aqui, 400 mil reais, 400 mil reais para aquisição de aparelhos auditivos e prótese e exames de média e alta complexidade aqui para o município de Xanxerê e 400 mil para os centros comunitários dos bairros Santo Dias e Nossa Senhora de Fátima e 200 mil também para o Instituto Federal aqui, que eles foram contemplados com orçamento participativo. E na AMAI, eu estou destinando, além desses 3 milhões, que vai dar 3 milhões e meio aqui para Xanxerê, também na AMAI nós vamos destinar 11 milhões de reais. Então nós estamos falando para os municípios da AMAI, nosso mandato nessa relação que tenho com o governo do presidente Lula, estou destinando 14 milhões de reais. Não tenho dúvida que devo ser, né, Adrianinho, um dos deputados federais que mais destina o recurso para Xanxerê e para a região, sem contar até hoje também para Xanxerê, eu já tenho destinado 13 milhões 199 mil. 13 milhões mais 3 milhões e meio vai para 16 milhões e meio aqui para Xanxerê e mais 11 milhões para a MAI este ano, sem os outros milhões que eu já mandei para a região da MAI ao longo do meu mandato, dos meus mandatos de deputado federal. Eu acho que esse compromisso, como deputado federal do Oeste, como deputado federal que tanto apoio e confiança recebi aqui de Xanxerê e da região. Certo. Deputado, muito obrigado por esse olhar por Xanxerê, pela nossa região. Muito obrigado por atender o nosso convite e dedicar um tempinho na sua agenda para conversar com a nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Guilherme, a todos os nossos amigos ouvintes da 101. Obrigado por essa oportunidade. Então vamos estar lutando pelos municípios, para a saúde, para as entidades e ao mesmo tempo para a infraestrutura, como a BR-282, fazer essa luta. E quando você pergunta, mas pode demorar? Mas 3 anos atrás, como os empresários lá em Chapecó estavam bastante indignados, que não estavam fazendo isso, sim, 3 anos atrás não tinha projeto. Sem projeto não faz obra. Como a tua casa, como esse prédio, se não tiver projeto, tu não faz. Não tinha nem projeto. Então nós tivemos que listar os projetos, agora conclui os projetos, aí sim dá para colocar no PAC, dá para fazer as obras com muita responsabilidade. E estou numa expectativa muito grande, Guilherme, quando eu falava aqui do Hospital São Paulo, estamos numa reta final de licitar já o projeto de engenharia do novo e grande hospital regional da grande região oeste de Santa Catarina, o Hospital Universitário, que vai estar colado, ligado à Universidade Federal da Fronteira Sul, que vai preparar e formar os profissionais da área da saúde e, ao mesmo tempo, vai atender as especialidades que a região não atende nesse momento, das altas especialidades para o grande oeste de Santa Catarina. Eu, pessoalmente, coloquei 5 milhões de reais
em emenda minha pessoal para fazer o projeto de engenharia, vai para licitação já esse próximo mês e a gente vê mais um grande hospital para o oeste catarinense. Então são essas as lutas que a gente está fazendo. Agradecer essa oportunidade e desejar um bom dia a todos. Que a próxima visita seja para anunciar já essa inclusão de fato da seria tão bom, né? Seria excelente. Não, eu estou batalhando para isso, estou trabalhando muito para isso. Nós conversamos com o deputado federal Pedro Czai aqui na programação da 101 com a força de Sicredi, Supermercado Gentil, Polinet, Farmácia Xanxerê, Restaurante Central, Casa Marque e Divino Jeans. A gente fica por aqui, voltamos.